Em 1951, Henrietta Lacks, uma mulher negra norte-americana, foi diagnosticada com câncer no Hospital Johns Hopkins. Durante seu tratamento, amostras de suas células foram coletadas sem seu consentimento, algo comum à época, e entregues a um pesquisador que estava tentando cultivar células humanas fora do corpo há anos e não tinha sucesso. Mas as células de Henrietta eram especiais e mudaram a sorte não só desse pesquisador, mas de toda a ciência médica para sempre. Henrietta, infelizmente, faleceu muito jovem em decorrência desse câncer, mas as suas células continuam sendo utilizadas até hoje e foram fundamentais para o desenvolvimento de vacinas como a da poliomielite, para tratamento de outras tantas doenças e também para o desenvolvimento de uma indústria multimilionária. E, enquanto isso, os descendentes diretos de Henrietta nem mesmo conseguiam pagar um plano de saúde. Esta fala é de um dos filhos da Henrietta. Não é justo. Ela é a pessoa mais importante do mundo e a família dela está vivendo na pobreza. Se a nossa mãe é tão importante para a ciência, por que não podemos ao menos receber um seguro-saúde? Hoje a gente conversa sobre A Vida Imortal de Henrietta Lacks, de autoria de Rebecca Skloot. Skloot, na verdade, um dos livros mais importantes que eu já li na vida, porque, por mais que você não tenha ouvido falar de Henrietta Lacks, tenha certeza, ela já fez parte da sua vida. Ou, pelo menos, eu espero que tenha feito. A Rebecca ouviu falar da Henrietta pela primeira vez em 1988, 37 anos após a morte de Henrietta, enquanto ela estava assistindo a uma aula de biologia. Nessa aula, ela ficou sabendo de como a Henrietta morreu, de como, durante seu tratamento, suas células foram retiradas sem seu consentimento para a pesquisa e ficou sabendo da magnitude da importância das células HeLa. Na época, cientistas estavam tentando cultivar células humanas em meio de cultura, mas essas células logo morriam. Mas isso não aconteceu com as células HeLa. Muito pelo contrário, elas se reproduziam em uma velocidade assustadora e foram as primeiras células humanas a se reproduzir em laboratório. E aí o professor Rebecca começou a falar das inúmeras contribuições que foram possíveis por conta das células HeLa, como remédios para tratamento de herpes, leucemia, gripe, hemofilia, mal de Parkinson, foram usados para estudar a digestão da lactose, DSTs, apendicite e assim vai. E, ao fim, ele disse o seguinte: as células HeLa foram uma das coisas mais importantes que aconteceram à medicina nos últimos anos. Depois, sem rodeios, quase como uma reflexão tardia, ele disse: ela era uma mulher negra. E a aula acabou aí. E a Rebeca conta pra gente que os alunos começaram a pegar suas coisas pra ir embora e ela ficou atordoada, porque como assim? Era só isso que se sabia dessa mulher? Ela precisava saber mais. Foi atrás do professor, perguntou mais sobre ela para ele. Ele disse que essas eram as únicas informações que ele tinha. Mas essa história, ou melhor dizendo, a falta de história sobre Henrietta, ficou na cabeça da Rebeca porque ao longo da sua formação na universidade em biologia, ela havia utilizado muitas vezes as células HeLa. Essas células estavam em todo lugar e ela nunca tinha ficado sabendo da mulher que estava por trás dessas células. E aí ela chega à conclusão de que alguém tinha que ir atrás da história dessa mulher e contá-la para o mundo, e ela acaba decidindo que essa pessoa seria ela mesma. A ideia inicial da Rebecca era escrever uma biografia tanto das células como da mulher de quem essas células haviam sido retiradas, ou seja, a própria Henrietta. Só que conforme ela vai descobrindo coisas da vida da Henrietta, entrando em contato com a família, vendo como o sistema de saúde funcionava à época, ela decide que não tinha como este livro ser apenas a história de Henrietta e suas células. Tinha que ser também a história da família de Henrietta e abordar também toda uma questão de ética na medicina. As células HeLa são células cancerígenas. Enquanto células normais, em certo momento, param de se reproduzir e morrem, células cancerígenas possuem um crescimento desenfreado. E as células de Henrietta eram ainda mais poderosas nesse sentido. Na página 269, a Rebecca nos diz o seguinte: conversei com vários cientistas sobre as células HeLa e nenhum conseguiu explicar por que as células de Henrietta cresceram tão poderosamente, enquanto muitas outras nem sequer sobreviviam.
Atualmente, os cientistas conseguem imortalizar células, expondo-as a certos tipos de vírus ou substâncias químicas, mas pouquíssimas células se tornaram imortais por si mesmas, como as de Henrietta. E graças a esses aspectos únicos das células de Henrietta, a ciência avançou muito, como eu falei aqui para vocês, e quando este livro foi para o prelo, o livro é de 2010, a Rebeca coloca aqui que haviam empresas vendendo frascos contendo células HeLa por $269. Essas células já eram comercializadas por aí, já havia um bom tempo, e a família da Henrietta levou muito tempo, inclusive, para descobrir que as células da Henrietta estavam sendo utilizadas. A família da Henrietta era muito humilde, eles eram descendentes de escravos e não muitas gerações para trás. Inclusive, à época de Henrietta, quando ela frequenta o Johns Hopkins, haviam políticas distintas para negros e para brancos. E a Rebeca discute, inclusive, a possibilidade disso ter impactado o tratamento que a própria Henrietta recebeu. Ela morreu aos 31 anos, deixando 5 filhos, e a maioria deles era tão nova à época da morte de Henrietta que eles mal tinham memória da mãe. E esse era o caso da Débora, que acaba sendo uma das personagens principais deste livro. A Débora era a única filha mulher da Henrietta, que ainda estava viva quando a Rebeca começa a entrar em contato com a família, e dá para ver que ela nitidamente queria muito saber quem foi a mãe dela. E isso antes mesmo de ela ficar sabendo que as células da mãe estavam sendo usadas em laboratório, porque por muito tempo a família não sabia. O nome de Henrietta não havia sido divulgado inicialmente. Depois começaram a se perguntar, começaram a surgir certas histórias na mídia, mas o nome dela havia sido divulgado primeiramente incorretamente, então a família não conseguiu atrelar. Foi só em 1975, se não me falha a memória, qualquer coisa eu coloco uma correção aqui para vocês, que a família ficou sabendo que essas células estavam sendo utilizadas, e ainda assim não foi por questão de, então, a gente acha que vocês deviam saber que isso aqui está acontecendo. Não, foi por conta de interesses. Haviam pesquisadores que sabiam que, coletando amostras das células de descendentes de Henrietta, eles podiam descobrir mais algumas coisas que poderiam ser importantes. Havia também a questão da mídia, que estava doida para descobrir a história dessa mulher. E é nesse momento da história que a gente começa a ter uma real dimensão do nível de vulnerabilidade dessa família, porque eles não entendiam nem mesmo o que era uma célula. Então, quando eles ficam sabendo que as células de Henrietta estavam vivas, estavam sendo utilizadas, eles acham que a mãe estava viva. Quando eles leem que as células foram utilizadas para testes com bombas nucleares, e sim, expuseram as células à radiação para descobrir sobre efeitos, etc., eles achavam que a Henrietta estava sentindo tudo aquilo, que estavam fazendo maldade com a mãe deles. E é desesperador e revoltante ver que as pessoas só os buscam por conta de interesse e não explicam nada. Quando eles descobrem que havia muita gente ganhando dinheiro a partir dessas células e eles estavam ali passando perrengue todo dia, a situação acaba se escalando, porque eles sentiam, e as pessoas que sabiam da história diziam que eles deviam ter algum tipo de compensação por esse tipo de coisa. E aí a Rebeca entra numa discussão sensacional sobre a ética na medicina. Em 1950 não havia nenhuma legislação formal sobre consentimento, sobre a informação que o paciente devia receber, se ele devia receber, caso algum tecido seu fosse retirado. Isso é uma coisa que vai escalando com os anos, não com o caso da Henrietta, mas com o de algumas outras pessoas que justamente têm tecidos retirados, ficam sabendo que tem gente ganhando dinheiro a partir disso e que a pessoa não foi nem informada. Atualmente a legislação nesse sentido já avançou bastante, já prevê regras para alguns casos, mas ainda tem margem para bastante controvérsia, e isso é discutido aqui neste livro de uma forma fenomenal. A Rebeca faz um trabalho sensacional em discutir os diversos lados, em apresentar, na verdade, os diversos lados dessa questão. E ainda falando da ética na ciência, um outro ponto que perpassa a história da Henrietta inteira e da sua família
é a questão de raça. Eles viviam nos Estados Unidos, onde ainda havia uma baita de uma segregação, havia histórias, algumas eram meio inventadas, fantasiosas, exageradas, mas realmente tinha-se notícia de casos em que a população negra foi utilizada como cobaia para experimentos. Só para vocês terem uma noção, ela cita aqui o famoso caso do Instituto Tuskegee, que nos anos 1930 começaram uma pesquisa que consistia em estudar como a sífilis matava, da infecção até a morte. Recrutaram centenas de homens americanos negros com sífilis, depois observaram suas mortes lentas, dolorosas e evitáveis, porque, afinal de contas, a penicilina já existia, esses pesquisadores sabiam que a penicilina poderia curá-los e eles não fazem nada. Os pesquisadores escolheram cobaias negras porque acreditavam, como muitos brancos na época, que os negros fossem uma raça notoriamente impregnada de sífilis. E por conta dessas e outras histórias, a população negra mais vulnerável acaba ficando com medo de recorrer a hospitais para tratamentos, porque eles ouvem falar desse tipo de coisa e de algumas outras que acabam sendo inventadas e eles ficam, não, isso aqui pode acontecer comigo, então eu não vou. Fora isso, a Rebecca coloca aqui evidência de que pacientes negros demoravam mais tempo para ser internados do que pacientes brancos. Além de ter tratamento pior, eles também se sentiam mais reprimidos, tendiam a não fazer questionamento nenhum aos médicos, porque justamente tinha aquela imagem, ai não, esse homem branco aqui tá me ajudando, se ele fala que tem que fazer isso, então eu vou ficar quieto aqui, não fazer pergunta. É realmente muito interessante como a Rebecca aborda todas essas questões aqui, e acabou que este livro foi muito mais do que eu esperava. O que eu esperava encontrar aqui era a ideia original da Rebecca para este livro. Então, as biografias das células e da própria Henrietta, só que a gente acaba encontrando aqui a história da família dela, perpassando tudo isso, questões sobre ética, sobre gênero, sobre raça, sobre ciência. Eu aprendi tanto lendo este livro e tantos outros temas importantíssimos que são abordados aqui. É nítido que foi um livro muito bem pesquisado, foram 10 anos entre pesquisas e a escrita, e muito dessa pesquisa fica evidente aqui, mas de modo algum de uma forma maçante ou pedante. Não, a escrita da Rebecca Skloot é uma delícia e, na minha opinião, o maior trunfo deste livro, para fazer dele essa experiência maravilhosa de leitura que ele é a escolha narrativa da Rebecca, porque ela acaba se inserindo como personagem. Então ela fala de como foi difícil por conta das questões que envolviam a família da Henrietta, esse medo deles em relação às pessoas brancas que entravam em contato com eles puramente por interesse. Então, a Rebecca passa por poucas e boas para merecer a confiança dessa família, para conseguir entrar em contato com a Débora, que acaba sendo uma figura muito protegida, porque ela já havia sofrido muito com essas questões envolvendo as células da mãe. Se acaba se envolvendo mais com esses personagens, porque tem o olhar da Rebecca ali em primeira pessoa. É nítido que ela se afeiçoou muito a essa família, que ela seguiu aqui diretrizes que ela havia prometido a eles seguir. Inclusive, a minha leitura foi alternando livro e audiolivro, e no audiolivro, eu escutei o audiolivro no Storytel, eu vou deixar o link do Storytel aqui na descrição para vocês, que é o serviço de audiolivros que eu uso. Há uma entrevista ao fim com a própria autora, e ela fala um pouco mais do processo de escrita deste livro aqui, de como foi difícil, porque a Débora, por vezes, e dá para entender, não era uma pessoa fácil, era uma pessoa muito desconfiada. Então, a Rebecca dá para ver que realmente queria escrever essa história, divulgar para o mundo, porque, olha, passou por poucas e boas. E eu recomendo muito, caso você entenda bem inglês e possa assinar o serviço do Storytel, que ouça o audiolivro, porque acaba que tem algumas coisas que a gente não consegue pegar aqui no livro por conta da tradução. E não estou dizendo que a tradução é ruim, mas é muito difícil imprimir os maneirismos, o jeito como a família da Henrietta falava, que era um jeito bem característico
característico e é algo que a Rebecca faz questão de preservar. Como um dos parentes de Henrietta disse à própria Rebecca, se você enfeita o modo de falar das pessoas e muda as coisas que elas disseram, isso é desonesto. É privá-las de suas vidas, de suas experiências e de seus eus. Esse trecho está numa introdução ao livro e ainda na introdução a Rebecca diz o seguinte: a história de Henrietta Lacks e das células HeLa aborda aspectos importantes sobre ciência, ética, raça e classe, e fiz o máximo possível para apresentar esses temas de forma clara ao narrar a história dos Lacks. E após terminar essa leitura, pensar tanto sobre ela, eu digo que a Rebecca conseguiu cumprir o seu objetivo com louvor. Eu propositalmente não quis entregar muito do livro aqui para vocês, porque a história é fascinante e eu queria deixar que vocês descobrissem por si mesmos. Então, cá estou para pregar a palavra de A Vida Imortal de Henrietta Lacks. E foi um livro que bombou muito lá fora, à época de seu lançamento. Ele é de 2010 e vira e mexe em algumas coisas que eu acompanho sobre o BookTube gringo. Eu vejo alguém falando sobre ele e aqui eu nunca tinha visto ninguém falar. E ninguém que eu digo aqui perfis que falam sobre literatura, porque eu fiquei sabendo deste livro através de vocês, pelos comentários que deixavam aqui, falando que eu ia amar o livro, que eu precisava ler. Então, fica aqui o baita agradecimento pela recomendação, porque eu juro que eu penso sobre esse livro praticamente todos os dias. E já faz o quê? Mais ou menos um mês que eu li. Quando eu vou ler esses livros de não ficção, que são mais informativos, eu gosto muito de encontrar o que eu encontrei aqui, que é uma história muito interessante e com escolhas narrativas que fazem jus à história. 5 estrelas com louvor, fortemente recomendado. Se você gostou do vídeo, não esqueça de deixar um like e de se inscrever aqui no canal, caso não sejam inscritos ainda. Um grande beijo e até os próximos vídeos.